Oi, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre ponto de fusão e ponto de ebulição. Primeira coisa importante é que tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição são propriedades específicas da matéria. O que significa dizer que são propriedades específicas? Significa dizer que eu posso utilizar essas propriedades para identificar o material, ok? Então, assim como a densidade que a gente já viu anteriormente, ponto de fusão e ebulição são propriedades específicas. Um químico ele pode fazer uso dessas propriedades para tentar identificar o material de qual é formado algum objeto, por exemplo. Então, vamos lá. Primeira coisa importante, galera, é que hoje, nessa aulinha, eu vou falar sobre ponto de fusão e de ebulição de substâncias. E vocês já aprenderam em aulas anteriores a diferença entre substâncias e misturas. Bora recordar brevemente? Bom, então, a matéria ela pode ser classificada, como vocês já viram, como substância ou mistura. A diferença entre substância e mistura refere-se ao tipo de molécula, à quantidade de tipos de moléculas que aquela matéria é formada. Se a matéria ela é formada por apenas um tipo de molécula, a gente vai chamar de substância. Substância pura, né? Por quê? Porque ela é composta por apenas um tipo de molécula, como é o caso da água. A água pura ela é formada apenas pela molécula de água, H2O, então é uma substância pura. Já a mistura, ela é formada por mais de um tipo de molécula. Então, por exemplo, se eu pego agora essa água pura e coloco sal, eu estou introduzindo cloreto de sódio, NaCl. E eu não tenho apenas H2O, eu não tenho apenas água nesse sistema. Eu tenho, além da molécula de água, eu tenho também o cloreto de sódio. Logo, eu vou chamar isso de mistura, porque eu tenho mais de uma molécula. No caso das substâncias, galera, que é o nosso foco nessa aulinha, as substâncias elas podem ser classificadas como substâncias simples ou substâncias compostas. E quando eu classifico a substância, eu estou me referindo agora à quantidade de átomos que vão formar a molécula que compõe aquela substância. Então, se eu tenho uma substância que eu já sei que é formada por apenas uma molécula, e essa molécula é formada por apenas um tipo de átomo, eu tenho uma substância simples, como é o caso, por exemplo, do oxigênio molecular, do gás nitrogênio, ok? Então, isso é exemplo de substância simples. Agora, se eu pego uma substância e ela é formada por mais de um tipo de átomo, então aqui eu estou trabalhando com átomo, eu tenho que aquela substância ela é uma substância composta. Exemplo, a água. A molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Logo, é uma substância pura composta. O gás carbônico. Se eu tiver um recipiente que contenha apenas gás carbônico, eu estou trabalhando com substância. Por quê? Porque eu tenho apenas a molécula de gás carbônico. Mas é uma substância composta, porque o gás carbônico é formado por 2 átomos de oxigênio e 1 de carbono. Tranquilo? Então, é isso. Então, como eu falei, nessa aula a gente vai comentar sobre ponto de fusão e ponto de ebulição de substâncias puras. E a gente vai usar como exemplo a água, ok? Só para recordar, então, o que é o ponto de fusão. O ponto de fusão é a temperatura que vai começar a passagem do estado sólido para o estado líquido. Reparem que o ponto de fusão é o ponto de início da transformação de sólido para líquido. É uma temperatura onde se inicia essa transformação. Já o ponto de ebulição é a temperatura que vai começar a passagem do estado líquido para o gasoso. Então, assim como o ponto de fusão, o ponto de ebulição também é um ponto de início de transformação. Só que no caso da ebulição, é o ponto de início da transformação de líquido para gasoso. Então, usando como exemplo a água, a gente sabe que para a água, ao nível do mar, onde a pressão é de 1 atm, a gente tem que o ponto de fusão dela, ou seja, a temperatura em que a água sólida vai se transformar em água líquida, é igual a 0 graus Celsius.
E o ponto de ebulição da água, ou seja, a temperatura em que a água líquida vai se transformar em vapor, é de 100 graus Celsius, tá? Então, se a gente pegar essa reta aqui, o que a gente observa? Conforme a gente vai fornecendo calor para a água, ela vai passando do estado sólido para o estado líquido, para o estado gasoso. A gente tem que lembrar, galera, que no estado sólido as moléculas elas estão mais próximas, então a agitação é menor. Conforme a gente vai dando calor para o sistema, a agitação das moléculas vai aumentando. Consequentemente, isso faz com que aquela matéria que estava inicialmente no estado sólido passe para o estado líquido. Se a gente continuar fornecendo calor, a agitação das moléculas aumenta ainda mais. E dos 3 estados físicos básicos, a gente sabe que o estado físico com maior grau de agitação das moléculas é o gasoso. Então, se a gente fornece calor para uma matéria líquida, a agitação das moléculas aumenta até que ela passe para o estado gasoso, onde a agitação molecular é maior, ok? Então, se a gente pegar essa linha reta aqui de temperatura, a gente está tendo um aumento da temperatura, certo? Porque eu estou fornecendo calor. Existe, então, um ponto, que é o chamado de ponto de fusão, onde a água ela vai passar para o estado líquido. O ponto de fusão da água, a gente sabe que é 0 graus Celsius. Então, eu vou colocar aqui que é o 0 graus Celsius, esse ponto. Já nesse outro ponto aqui, chamado de ponto de ebulição, o que a gente tem? A gente tem a passagem da água para o estado gasoso. E isso ocorre a 100 graus Celsius. Tranquilo? Então, reparem que se eu traçar essa linha, eu sei que se a substância ela estiver abaixo do seu ponto de fusão, significa dizer que ela está no estado sólido. Então, a água abaixo de 0 graus, ela está no estado sólido. Já se a substância ela estiver a uma temperatura entre o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição, ela vai estar no estado líquido. Então, a água a temperaturas entre 0 e 100 graus Celsius, ela está na fase líquida. Já se a gente tiver a substância a uma temperatura acima da temperatura de ebulição, ou seja, do seu ponto de ebulição, ela vai se encontrar na forma gasosa. Então, acima de 100 graus, a gente tem que a água ela está na fase gasosa, ela formou vapor. Tranquilo, pessoal? Então, vamos fazer um experimento simples agora para a gente observar esse processo que ocorre com a água de transformação do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Pessoal, então vamos fazer um experimentozinho aqui, ó, bem simples. Eu coloquei gelo nesse copo e eu estou utilizando um termômetro de precisão para aferir a temperatura do sistema. Atualmente está diminuindo a temperatura, no momento está marcando 4 graus Celsius, mas vocês vão ver que ela vai tender a diminuir naturalmente, né? Porque eu estou basicamente medindo a temperatura do gelo. Então, vamos ver o que vai acontecer? Pessoal, então já faz um tempo que eu coloquei aqui o termômetro, o processo de fusão, ou seja, de transformação do gelo em água líquida, ele já se iniciou. E agora o termômetro ele está marcando 0 graus Celsius. A gente sabe que a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius, né? A pressão de 1 atm e supondo que a água ela esteja pura. Pessoal, então já passou mais um tempinho. Reparem que grande parte do gelo já derreteu, ou seja, já ocorreu a fusão da maior parte do gelo se transformou em água líquida. E a temperatura, ela se mantém constante ao longo de todo o processo de fusão que está ocorrendo nesse sistema, a temperatura ela se mantém a 0 graus. Significa, gente, que o ponto de fusão da água é 0 graus, ou seja, a temperatura que inicia o processo de fusão é 0 graus. E essa temperatura, ela se mantém constante ao longo de todo o processo. Isso porque todo o calor recebido pelo sistema, ele é utilizado na transformação do estado sólido para o estado líquido. Pessoal, finalizando aqui o nosso experimento, reparem que no sistema eu tenho uma grande quantidade de água já, e a temperatura se mantém a 0 graus, o que significa dizer que, para substâncias puras, a partir do momento que
a substância ela atinge o seu ponto de fusão, a temperatura do sistema vai se manter constante até toda a transformação física ocorrer, ou seja, até todo o gelo, nesse caso, derreter e se transformar em água líquida. Só depois que a gente estiver no sistema apenas água líquida, é que a temperatura ela vai voltar a subir, ok? Então, resumindo, graficamente, o que a gente observou nesse experimento que a gente fez. Bom, eu tenho então esse gráfico onde no eixo Y eu mostro a variação da temperatura em graus Celsius e no eixo X eu mostro a variação do tempo, ok? O que a gente observou? A gente observou que no processo de fusão, inicialmente a gente tinha a água no estado sólido e a gente foi fornecendo calor, ou seja, aumentando a temperatura, até que a gente chegou a uma temperatura que é a temperatura de 0 graus Celsius, certo? O que aconteceu a partir do momento que a gente chegou a 0 graus? A temperatura do sistema, ela se manteve constante ao longo do tempo. Então, inicialmente, eu tive um aumento da temperatura do sistema, até que o sistema atingiu a temperatura de 0 graus Celsius, que é nada mais do que o ponto de fusão da água, e a 0 graus, a temperatura se manteve constante até todo o gelo ter fundido, ou seja, ter passado para o estado líquido. A partir do momento que ocorre a passagem para o estado líquido, a gente vai ter novamente o aumento da temperatura do sistema. Tranquilo? Então, reparem que nesse momento inicial, o que eu tinha? Eu tinha gelo, logo eu tinha a matéria no estado sólido. Durante a fusão, a temperatura de 0 graus permanece constante e ao longo desse tempo eu tenho um sistema onde eu encontro tanto sólido quanto o líquido. A partir do momento que todo gelo se transformou em água líquida, ou seja, o processo de fusão foi finalizado, eu vou ter apenas líquido e a temperatura ela se eleva novamente. A temperatura do sistema ela começa a aumentar novamente. Tranquilo? Pessoal, então vamos ver o que acontece agora com a temperatura de ebulição, o processo de ebulição. Lembrando que ebulição é um tipo de vaporização onde o líquido, no caso a água, ele vai passar para o estado gasoso, só que nós vamos fornecer de forma artificial calor. E para que isso ocorra, para que essa passagem ocorra, obrigatoriamente o líquido ele tem que atingir a sua temperatura de ebulição. Então, olha só, aqui eu coloquei a água, o termômetro ele está marcando 35 graus atualmente, tá? 35 graus Celsius. E eu tô aquecendo, naturalmente essa temperatura vai subir e a gente vai ver o que vai acontecer. Galerinha, passou já um tempinho, a temperatura no momento está 74 graus Celsius. 75 está subindo. Pessoal, então a água ela já está fervendo, ela já entrou em ebulição e a temperatura que a gente observa é de 96 graus. Vocês devem estar se perguntando, mas a temperatura de ebulição, ela não é 100 graus? A temperatura de ebulição da água, ela é 100 graus se a gente estiver a nível do mar, pessoal. A gente não está a nível do mar. Aqui em Brasília, a pressão é menor. A gente está numa altitude maior, logo a pressão é menor. Então, a nossa temperatura de ebulição, ela também é menor. Quanto menor for a pressão, menor é a temperatura de ebulição. Eu tirei aqui só para mostrar, tá? Que tá 96. E o que eu quero deixar claro é que se eu mantiver esse termômetro aqui na água e até toda a água do sistema evaporar, a temperatura ela vai permanecer constante, ok? Vamos entender o que aconteceu nesse vídeo que mostra o processo de ebulição da água de forma gráfica. Então, o que a gente tem? Inicialmente, a gente tem a água na fase líquida e a gente foi fornecendo calor para a água, consequentemente, havendo um aumento da temperatura do sistema. Com o aumento da temperatura, molecularmente falando, a gente tem um aumento da movimentação das moléculas, do grau de agitação das moléculas. Isso faz com que, em um determinado momento, a água líquida ela passe para o estado gasoso. Esse processo ele vai ocorrer quando o sistema atingir o ponto de ebulição, que na pressão de 1 atm,
ocorre a 100 graus Celsius. Tá? Então, vamos trabalhar aqui a nível do mar, ok? Embora a gente tenha visto que a pressão ela vai influenciar o ponto de ebulição. E a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente. Graficamente, vamos usar o exemplo a nível do mar, tá? Então, a partir do momento que o sistema ele atinge 100 graus Celsius, a água ela entra em ebulição e, ao longo de todo o processo, essa temperatura se mantém constante. Então, reparem que, a partir do momento que eu atinjo 100 graus Celsius, o meu sistema ele vai entrar em ebulição e eu vou ter agora líquido mais vapor d'água, ou seja, vou ter a substância tanto no estado líquido quanto no estado gasoso. Isso vai permanecer até que todo o processo de ebulição ocorra, toda a matéria tenha passado para o estado gasoso. A partir daí, eu vou ter novamente o aumento da temperatura do sistema. Então, reparem que, graficamente, o que eu tenho para uma substância pura, como a água? Eu tenho que, na temperatura de fusão e na temperatura de ebulição, né, ao longo do processo, a temperatura ela permanece constante. Então, durante todo o processo de fusão, eu tenho uma temperatura constante de 0 graus, no caso da água, e durante todo o processo de ebulição, eu tenho uma temperatura constante de 100 graus, no caso da água, em condições ambientais a nível do mar. Ok? Pessoal, para finalizar essa nossa aula sobre ponto de fusão e ebulição, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a influência da pressão no ponto de ebulição. Para isso, a gente vai usar como exemplo o funcionamento da panela de pressão. Vocês já devem ter reparado que quando a gente usa a panela de pressão no cozimento dos alimentos, os alimentos cozinham mais rápido. Mas por que isso acontece? Então, primeiro a gente tem que entender como é que funciona essa panela. Como o próprio nome diz, a panela de pressão se baseia no aumento da pressão atmosférica internamente. Então, quando a gente coloca um alimento para cozinhar, como no exemplo a gente tem o ovo, não sei o que é isso, tá? Batata, que seja, e a gente coloca nessa panela, a gente coloca também água. E a gente fecha a tampa de forma a vedar bem, tá? E coloca no fogo e a temperatura vai aumentando. Então, consequentemente, a temperatura da água vai aumentando, o grau de agitação das moléculas vai aumentando e essa água ela vai tender a formar vapor, né? Vai ocorrer uma expansão e a formação de vapor. Esse vapor interno ele vai fazer com que haja um aumento da pressão interna. O que é pressão? Vocês têm que entender que pressão é uma força que age sobre algo. Nesse caso, a pressão do ar, internamente, ela está agindo sobre a superfície da panela. Então, quando a gente aquece a água e forma vapor, aumenta a pressão interna. Por quê? Porque o vapor não tem por onde sair. Então, ele começa a pressionar a parede da panela, ok? Então, a gente vai ter uma pressão interna maior quando comparada à pressão externa. Mas como isso vai afetar a ebulição da água? Galera, o que acontece é que quanto maior a pressão, maior é o ponto de ebulição. Por quê? Você tem que imaginar que a pressão, no caso a pressão atmosférica, ela está agindo sobre a água de forma a dificultar que as moléculas de água na fase líquida, elas passem para a fase gasosa. É uma força ali agindo que dificulta que essas moléculas elas se movimentem mais, se agitem mais, consequentemente dificulta a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Então, se na panela de pressão internamente a gente tem uma pressão maior, consequentemente eu vou ter que fornecer mais calor para conseguir fazer com que a água em estado líquido ela passe para o estado gasoso, para ela ultrapassar essa barreira que é essa força que o ar está exercendo sobre ela, ok? Então, basicamente, se numa panela normal a gente tem que a temperatura de ebulição, né, o ponto de ebulição é 100 graus Celsius, na panela de pressão, como a gente tem um aumento da pressão interna e uma maior dificuldade de ocorrer a ebulição, eu necessito de mais calor para que a ebulição ocorra, consequentemente a ebulição ela vai ocorrer numa temperatura maior. A temperatura de ebulição dentro da panela de pressão é em torno de 120 graus.
Se eu tenho uma maior temperatura internamente, isso vai favorecer o cozimento dos alimentos. Os alimentos vão cozinhar mais rápido, porque a temperatura interna é maior. Então, o que é importante? É importante vocês perceberem que quanto maior é a pressão, maior vai ser o ponto de ebulição. Pressão e ponto de ebulição são grandezas diretamente proporcionais, beleza? Uma outra coisa interessante, galera, é a gente perceber a influência da altitude no ponto de ebulição. Eu não sei se vocês sabem, mas o ponto de ebulição da água, quando a gente fala que é a 100 graus Celsius, a gente está se referindo ao ponto de ebulição a nível do mar, numa pressão atmosférica de 1 atm. Entretanto, em cidades que não estão a nível do mar, o ponto de ebulição não é exatamente 100 graus. Tá? Por que isso acontece? Olhem essa imagem. Então, a gente tem aqui o exemplo do Rio de Janeiro, que está a nível do mar. Tá? A altitude dele, então, a gente vai colocar como 0. A altitude de São Paulo, que é em torno de 750 metros acima do nível do mar. E a cidade do México, que está a 2.240 metros acima do nível do mar. Primeira coisa que a gente tem que perceber é onde é que a pressão atmosférica é maior. Em qual cidade aqui a gente tem uma maior pressão atmosférica? A gente lembra que a pressão atmosférica é a força que, no caso, o ar está exercendo sobre algo. E a pressão atmosférica ela vai ser maior quando eu tiver uma maior coluna de ar. Então, olha só, olha a coluna de ar sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre a cidade de São Paulo e sobre a cidade do México. Concorda que eu tenho uma maior coluna de ar sobre o Rio de Janeiro? Consequentemente, a pressão atmosférica no Rio de Janeiro ela vai ser maior. Se a pressão é maior, concordam que é mais difícil a água entrar em ebulição? Então, eu preciso de uma maior temperatura de ebulição para que a água saia do estado líquido e passe para o estado de vapor, para o estado gasoso, ok? Então, onde eu tenho uma menor altitude, eu tenho uma maior pressão, consequentemente eu tenho uma maior temperatura de ebulição, um maior ponto de ebulição. Então, dessas 3 cidades, o ponto de ebulição da cidade do México é o menor, já que a pressão atmosférica é menor, seguido pelo ponto de ebulição na cidade de São Paulo, e o maior ponto de ebulição que eu tenho é no Rio de Janeiro, onde a pressão atmosférica é maior. Tranquilo, galerinha? Para finalizar essa aulinha, eu trouxe 3 exercícios de fixação. Então, esse primeiro exercício, ele fala um pouquinho da parte inicial da nossa aula. Então, olha lá, o que a gente tem? Que o ponto de fusão do ferro é igual a 1.530 graus Celsius. Lembrando que o ponto de fusão é a temperatura em que uma substância, no caso o ferro, ele passa do estado sólido para o estado líquido. Já o ponto de ebulição é de 2.450. Ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Ok. Baseado nisso, qual será o estado físico do ferro nas seguintes temperaturas? Então, ele quer saber o estado físico a 25 graus, 130 graus, 1459, 2235 e 3002 graus Celsius. Galera, se você tiver um pouquinho de dificuldade de fazer isso de cabeça, o que eu sugiro? Eu sugiro que você inicialmente trace uma reta, como se fosse uma reta mostrando o aumento da temperatura, ok? E você vai marcar nessa reta o ponto de fusão e o ponto de ebulição daquela substância que você está analisando. Então, no caso, o ponto de fusão do ferro é 1530 e o ponto de ebulição é 2450. Com isso, a gente sabe que se o ferro ele estiver a uma temperatura menor do que o ponto de fusão, ele vai estar no estado sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a gente vai ter o ferro no estado líquido. E acima do ponto de ebulição, o ferro vai se encontrar no estado gasoso, tá? E aí fica fácil, é só a gente verificar essas temperaturas nessa reta. Então, por exemplo, 25 graus, 130 graus e 1459 graus estão abaixo do ponto de fusão, ou seja, o ferro a essas temperaturas ele está no estado sólido. Já a temperatura de 2235 ela encontra-se entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, o que significa que o ferro está
no estado líquido a essa temperatura. E por último, a temperatura de 3.002 graus Celsius, ela ocorre acima do ponto de ebulição do ferro, ou seja, o ferro ele já está no estado gasoso. Então é muito simples, é só vocês fazerem essa linha se vocês não tiverem facilidade, né, de fazer de cabeça. Próximo exercício. O gráfico a seguir representa a curva de resfriamento da água pura a pressão constante de 1 atm. Esse exercício ele foi retirado, galera, do site do Brasil Escola, tá? E o que é interessante nesse exercício é que normalmente a gente trabalha com a curva aumentando a temperatura, né, de aquecimento. A gente normalmente trabalha com a curva de aquecimento, que foi o exemplo que eu dei para vocês na aula. Esse exercício ele traz a curva de resfriamento da água pura. E ele fala que é 1 atm. Se ele fala que é 1 atm, a gente já sabe que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius e a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. E aí você tem que julgar se são verdadeiras ou falsas as afirmações. Então vamos lá. Então, galera, a primeira coisa que a gente tem que observar é que, por ser um gráfico de resfriamento, a gente está partindo do estado gasoso. Reparem, a substância, a linha do gráfico, ela parte de uma temperatura acima de 100 graus, ou seja, a água ela está no estado gasoso. E aí vai ocorrendo o resfriamento até a água chegar ao estado sólido. Então vamos lá. Então a letra A ela fala que o fenômeno que ocorre na região B da curva é a solidificação. Verdadeiro ou falso? Galera, essa afirmativa é falsa, né? Porque olha só, a gente está partindo do estado gasoso, numa temperatura acima de 100 graus. Aí, essa temperatura ela vai diminuindo, consequentemente, a água que está como vapor, né, que se encontra aqui em A como vapor, ela vai condensar. Então, o que eu tenho aqui na região B é o processo de condensação, que é a transformação da água no estado de vapor para o estado líquido. Olha que interessante, pessoal. A temperatura, o ponto de condensação, ele é o mesmo do ponto de ebulição. A condensação ela vai ocorrer a 100 graus Celsius, assim como a ebulição vai ocorrer a 100 graus Celsius, porque nesse momento, nesse platô aqui da curva, a gente tem água tanto no estado gasoso, né, em vapor, quanto água no estado líquido, ok? Então a letra A é falsa. B, na região C da curva há somente a fase sólida. Pessoal, a região C ela se localiza entre a temperatura de ebulição, que é 100 graus Celsius, e o ponto de fusão, a temperatura de fusão, que é 0 graus Celsius. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho água no estado líquido, ok? Então é falsa também. Nas regiões B e D da curva, a temperatura permanece constante. Perfeito, né? Isso é o que mostra o gráfico e a gente já sabe que tanto durante o processo de ebulição ou condensação, quanto no processo de fusão ou solidificação, a temperatura ela vai permanecer constante porque todo o calor que o sistema recebe, ele vai ser utilizado justamente para a transformação física da matéria, ok? Então é verdadeiro, né? E a D diz que na região D da curva, coexistem as fases sólida e líquida. Perfeito, né? O que a gente tem aqui? A gente tem água no estado líquido, na região C, e aí eu chego nesse ponto onde ocorre a solidificação, porque eu estou resfriando, e nesse momento eu tenho tanto água no estado sólido, quanto água no estado líquido. Quando todo o processo de solidificação terminar, aí a temperatura ela volta a cair e aí eu só vou ter água no estado sólido na letra E. Tranquilo? Então a letra D também é verdadeira. Então o último exercício, pessoal. O último exercício é um exercício que eu modifiquei, da Universidade Federal de Santa Maria, que diz o seguinte: quando se está ao nível do mar, observa-se que a água ferve a uma temperatura de 100 graus. Subindo uma montanha de 1.000 metros de altitude, observa-se que... Então, é essa a ideia, né? Como é que a altitude influencia na temperatura de ebulição da água? O que a gente tem que lembrar? Que quanto maior for a altitude, menor é a coluna de ar, logo menor é a pressão atmosférica. E se a pressão atmosférica ela é menor, significa dizer que a
a temperatura de ebulição da água vai ser menor também. Ela vai ferver a uma temperatura menor, tranquilo? Então, com base nisso, a resposta correta seria a letra C, né? Se a gente tem uma maior altitude, a água ela ferve numa temperatura menor, pois a pressão atmosférica é menor. Tranquilo, pessoal? Espero que sim, espero que tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau. Oi, pessoal! A nossa aula de hoje é sobre ponto de fusão e ponto de ebulição. Primeira coisa importante é que tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição são propriedades específicas da matéria. O que significa dizer que são propriedades específicas? Significa dizer que eu posso utilizar essas propriedades para identificar o material, ok? Então, assim como a densidade que a gente já viu anteriormente, ponto de fusão e ebulição são propriedades específicas. Um químico ele pode fazer uso dessas propriedades para tentar identificar o material de qual é formado algum objeto, por exemplo. Então, vamos lá. Primeira coisa importante, galera, é que hoje, nessa aulinha, eu vou falar sobre ponto de fusão e de ebulição de substâncias. E vocês já aprenderam em aulas anteriores a diferença entre substâncias e misturas. Bora recordar brevemente?